Glórias a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Vai dizendo glória a Deus. Vai aleluia. Glorificando o nome do Senhor. É somente um versículo que nós vamos ler. Eu sei que Deus já falou com você nessa noite. Ele vai falar muito mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado aqui nessa noite e por tudo que o Senhor ainda preparou para os nossos corações. Que a tua vida, que a tua graça, que a tua unção não se afastem desse lugar, mas que seja ainda mais aumentada em nome de Jesus, e que essa palavra alcance o objetivo do Senhor nas nossas vidas. Eu repreendo todo cansaço psicológico, espiritual, toda seta de alma, toda seta de mente, tudo que vier contra essa mensagem, eu ordeno que saia em nome de Jesus, e que essa palavra alcance o propósito para o qual Deus enviou nessa noite. Amém. Pode sentar, irmãos. Aplaudo ao nome do Senhor Jesus. Igreja, o mundo, boa parte do mundo, a maior parte do mundo hoje comemora o Natal. E é muito triste, muito decepcionante quando a gente passa por alguns filmes, por algumas pessoas que falam do Natal, mas eu fico observando, passam-se 1 hora, 2 horas de filme de Natal e não se fala uma vez sobre Jesus. Se fala sobre tudo, menos sobre Jesus. E, infelizmente, o conceito de muitas pessoas sobre Natal é comprar, é ganhar, é doar, é festejar, é comer e é beber. E nada disso está errado. Nada disso está errado, você comprar, você ganhar, você dar presentes, você celebrar com as pessoas, fazer uma comida especial, nada disso está errado. O erro está em esquecer de que o Natal só existe porque um dia Jesus nasceu. Porque um dia o Filho de Deus veio a esse mundo para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Aleluia. Amém? Glória a Deus por você, glória a Deus porque o seu coração é diferente. E nós nunca podemos deixar se apagar dentro de nós a real visão do que é o Natal. Mesmo que estamos rodeados dos conceitos mundanos, mas o nosso conceito continua sendo a palavra de Deus. Amém? Todo dia da vida nós devemos lembrar que Jesus nasceu, cresceu, viveu aqui e morreu por nós. Mas esse é o dia que o mundo celebra e nós estamos envolvidos nessa sociedade. Então nós vamos celebrar, todo ano, vamos celebrar o Natal, colocando ou deixando Jesus no lugar do qual ele nunca deveria ter saído, que é o centro da festa. Ele é o Senhor dessa festa, ele é o Senhor desse dia e de todos os dias também. Amém? Amém. E nós vamos falar hoje sobre os sinais do ministério de Jesus que foram revelados no dia, no tempo do seu nascimento. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém. Você sabe o que significa Belém? Belém significa casa de pão, casa de pão. Jesus nasceu em Belém e a Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, versículos 50 e 51, Jesus vai se declarar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Quem de mim se alimenta nunca terá fome. Igreja, o homem, a humanidade faminta de Deus, não sabia onde se saciar, não tinha onde encontrar sustento para a sua alma, mas Deus, na sua graça, nos deu o pão do céu. Jesus falou, João 6 mesmo, que muitos ali dos seus discípulos, dos seus seguidores, que eram judeus, estavam declarando que Moisés havia dado a eles o pão dos céus. E Jesus vem dizer: na verdade, quem vos dá o verdadeiro pão dos céus é o meu Pai que está nos céus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E esse pão nasceu, esse pão veio a esse mundo
na casa de pão que é Belém. Olha que maravilha! O pão vivo que desceu dos céus foi encontrado na padaria de Israel chamada Belém. Aí está o primeiro sinal profético do que Jesus veio fazer aqui na face dessa terra. Quem já experimentou desse pão na sua vida? Quem come desse pão não tem mais fome. Por isso que você que teve um encontro com Jesus, você não fica batendo cabeça para lá e para cá, procurando satisfação para sua alma. Não, você já encontrou o que você precisava. O que realmente sacia a nossa alma é Cristo, é o Senhor. É por isso que nós não precisamos procurar saciar a alma nas drogas, no pecado, na feitiçaria, nas diversões mundanas, porque a nossa alma já está plenamente saciada com este que é o pão vivo de Deus, amém? E que dá vida, e vida com abundância. Quem come desse pão recebe vida, e recebe vida com abundância. Glória a Deus. É isso que nós celebramos em toda a ceia do Senhor, e nós não podemos nos esquecer jamais de que Jesus é a fonte de nossa vida. Jesus é a nossa vida. Aleluia. Segundo lugar, quando Jesus nasce, Mateus capítulo 2, versículo 2, olha só o que leva ali os magos até Jesus. Veja só, tendo Jesus nascido, Mateus capítulo 2, versículo 1, em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Jesus era o Messias, ele é o Messias, o prometido, aquele que veio para reinar, aquele que veio para governar sobre Israel e sobre toda a humanidade. E essa é uma promessa que Deus havia feito já lá no Antigo Testamento. Veja comigo a promessa que está em Números 24, 17, quando profeticamente vai ser declarado sobre essa estrela. Veja comigo aqui Números capítulo 24, versículo 17, onde vai ser falado sobre: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro, um reinado, um reino, um governante subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui havia uma profecia que quando o governante maior de Deus se levantasse, haveria uma estrela que procederia, que viria de Jacó, que viria de Israel. E é com base nessa profecia que aqueles magos do Oriente estavam pesquisando os céus, calculando as épocas, e eles viram então a estrela. E eles foram indo na direção que ela estava, eles calcularam ali a região, calcularam onde estava indicado e foram caminhando e encontraram Belém e chegaram lá e perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? E alguém ali disse: mas como vocês vêm atrás do rei dos judeus? Nós estamos sob o governo romano, nós nem temos rei mais, já se passaram tantos reis, como vocês vieram buscar o rei dos judeus? De qual rei vocês estão falando? É o rei que a profecia disse que a estrela dele brilharia sobre este lugar. Nós vimos a estrela e agora nós queremos o rei. Aleluia! E eles foram e encontraram o rei, e este rei é Jesus. Aleluia! Jesus nascendo, e a estrela indicativa mostra que Cristo, ele é o rei, ele é o governante, ele é o soberano, ele é o dono de todas as coisas. E aí eu te pergunto: você já aceitou Jesus como rei da sua vida? Jesus é aquele que governa a tua história, é Jesus que é o teu guia, que é o teu pastor. Ele já brilhou na sua vida como a estrela que traz consigo o sinal do cetro, do governo. Um dia Cristo vai reinar sobre todo Israel, um dia Cristo vai reinar sobre todo o mundo, mas primeiro agora, nesse tempo presente, Ele quer reinar dentro de mim e dentro de você. Deixa Jesus ser o seu pastor, deixa Ele ser o teu Senhor, porque Ele nasceu para reinar, e no nosso coração tem um trono, onde
onde somente Ele pode estar assentado. Aleluia, deixa Jesus reinar em todas as áreas da sua vida, amém? Quem já recebeu Jesus como rei aí, diga glória para Ele. Aleluia, o seu reino é de justiça, o seu reino é de paz, o seu reino é de amor, o seu reino é de vitória. No seu reino não existe a miséria, no seu reino não existe a derrota, no seu reino os seus súditos são mais do que vencedores, porque o seu rei nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Diga glória para Ele, amém? Outro sinal do ministério de Jesus no tempo do seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Vai procurando comigo aí, dando glória a Deus. Veja só, tudo o que aconteceu, meus amados, cada detalhe do dia do nascimento de Jesus traz uma mensagem profética sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer aqui na face dessa terra. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 7. Veja o que diz a Bíblia: e deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na cidade de Belém, estavam tanto de gente chegando, por causa do alistamento que foi determinado pelo governo. Cada pessoa de Israel deveria procurar a sua cidade natal, a cidade do seu nascimento, para se alistar. Era o recenseamento, na verdade. Era o governo romano querendo tomar conta do número de pessoas de cada região do seu governo. E ali José e Maria também vão para Belém, só que a cidade já estava lotada. As estalagens, as hospedagens, não tinha mais espaço para ninguém. E chega José com Maria, já dando sinais de que estava para dar à luz aquela criança. E ele bate numa porta, não tem lugar aqui. Ele bate em outra, não tem lugar aqui. E ele vai procurando lugares, mas não acha-se nem um quarto, nem um quartinho sequer, para acomodar aquele casal, onde aquela mulher pudesse dar luz à sua criança, que é o nosso Cristo, que é o nosso Jesus. Ele então foi recebido numa manjedoura, num lugar de animais, onde os animais comiam. Foi ali que Jesus teve o seu berço, foi ali que ele nasceu. Por quê? Porque não tinha lugar nas estalagens. O que eu aprendo aqui nessa palavra? João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. O fato de não ter lugar na estalagem para Jesus é um indicativo profético de que Jesus não seria aceito, não seria recebido e nem acolhido pelo seu próprio povo. A Bíblia diz que Israel rejeitou a Cristo, que muitos rejeitaram a Cristo. Claro que alguns se converteram, mas como nação, Israel não aceitou Jesus como Messias. Esse é um sinal do ministério de Cristo, rejeitado, deixado de lado. A Bíblia diz que Isaías 53, que se olhava para ele não se via formosura, por isso ele foi rejeitado, ele foi lançado de lado, ele foi cuspido, ele foi zombado. Por quê? Porque os homens não estavam dispostos a abrir o coração para o Filho de Deus. Agora eu te pergunto, tem lugar na sua estalagem para Jesus? Tem lugar no teu coração para Jesus? Ou o nosso coração está tão cheio de coisas que não cabe mais Jesus em nós, que não cabe mais a presença de Deus em nós? Às vezes o homem está tão cheio de desejos, está tão cheio de vontades, está tão cheio de pecados, está tão cheio de distrações, está tão cheio de ganância, está tão cheio de tantas coisas ruins, que Jesus não tem mais espaço nesse coração, que Jesus ali não pode mais entrar, que Jesus ali não pode mais manifestar a sua presença, mas que o meu coração e o seu coração tem um espaço, não qualquer espaço, mas um lugar de honra para aquele que é Senhor, que é Rei dos Reis, que é o nosso Salvador, amém? Deixa Jesus entrar aí, deixa ele entrar. A Bíblia diz lá em Apocalipse que mais uma vez Jesus vai ficar de fora, e dessa vez não é de fora de Israel, é de fora da própria igreja. Jesus vai chegar e vai dizer assim: eis que estou à porta e bato.
Por que ele estava batendo a porta? Porque ele estava do lado de fora. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? Deixa Jesus habitar na sua vida. E nunca troque Jesus por coisa alguma que essa vida mundana possa nos oferecer. Tem muita coisa que quer encher o nosso coração de forma tal que nós não tenhamos espaço para as coisas espirituais. Não permita isso. Limpa o seu coração da sujeira, para que sua vida possa ser cheia da presença de Cristo Jesus. Amém? Mas é interessante que no mesmo capítulo 2, versículo 7, diz que achou-se lugar para ele na manjedoura. Na manjedoura, numa estrebaria, num lugar de animais, num lugar simples, num lugar onde não tinha beleza, não tinha conforto, não tinha nada que pudesse ser atrativo. Jesus encontrou lugar ali, e isso também é uma mensagem profética para nós. Primeiramente, que da mesma forma que muitos rejeitaram a Cristo, muitos do mundo inteiro também iriam aceitá-lo. Muitos da sua nação não deram para ele um lugar, mas muitos de todas as nações dariam para Cristo um lugar, mesmo que este lugar fosse simples. Deixa eu traduzir para você. Jesus, ele encontrou espaço no coração da mulher samaritana. Jesus encontrou lugar no coração de Zaqueu. Jesus encontrou espaço no coração de Maria Madalena e de muitas pessoas que naquela época eram mal vistas, eram rejeitadas, eram desprezadas, eram consideradas pessoas que não mereciam a graça de Deus, mas que abriram o coração e ali Jesus pôde entrar. É Jesus entrando na estrebaria. Enquanto muitos fecham o coração, Jesus tem o prazer de habitar onde Ele é bem-vindo. Jesus é bem-vindo na sua vida. Então, aleluia, sua vida pode ser simples, você pode ser uma pessoa simples, financeiramente sem muitos recursos, mas se você tem um lugar para Cristo, Ele vai habitar na sua vida e mudar a sua história. Jesus estar ali numa estrebaria e nascer numa manjedoura também mostra para nós que Deus não faz acepção de pessoas. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer que Deus amou o mundo, não só Israel, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não só os brancos, não só os negros, não só os ricos e não só os pobres, não somente os religiosos ou os não religiosos, mas todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus nasceu num lugar de animais, num lugar pobre, num lugar mal cheiroso, mas ali a presença de Deus se manifestou nessa terra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é dada a todos, a pequenos, grandes, a conhecidos e anônimos. A salvação vem para todos. Talvez você diga: pastor, eu sou uma pessoa irrelevante na sociedade, ninguém me conhece, eu sou anônimo, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem lugar para Jesus, pode ter certeza que Ele vai habitar e transformar a sua vida. O homem faz escolhas, o homem faz separações, sim. Infelizmente o homem olha pela aparência, mas Deus olha o coração. Amém? Aleluia. Quando Deus olha dos céus, Deus enxerga uma estrebaria, Deus enxerga uma manjedoura, e Deus diz: é aí que meu filho vai nascer. Deus enxerga pessoas que estão abertas para recebê-lo. Amém? Glórias a Deus. Jesus, quando ele nasce, olha só que coisa linda. Os anjos cantam, Lucas capítulo 2, versículo 14. Olha aí comigo, vai dizendo glória a Deus, que aí fica bem melhor. Olha o cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas. Lucas 2,14. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só que coisa linda. Os anjos cantam,
glória a Deus nas alturas. Eles falaram da glória de um Deus que está nas alturas. Porém, esses anjos estavam agora na terra. Esses anjos estavam no ambiente terreno, cantando a glória do Deus das alturas. O que quer dizer isso? Que quando Jesus nasce, a glória de Deus que era reservada às alturas, essa glória vem descendo para encontrar os homens na face dessa terra. A glória de Deus é a manifestação de Deus, é a presença de Deus revelada. Quando eles cantam glória a Deus nas alturas, aqui na terra, eles estão dizendo: a glória de Deus está vindo de encontro aos homens nessa terra. O Deus que resplandece nas alturas, agora na presença do seu Filho, resplandecerá entre os homens. Os homens verão a glória de Deus nesse que nasce hoje em Belém. Aleluia! Onde Jesus está, a presença de Deus ela é revelada. Onde Jesus está, Emanuel está. Mateus 1:23, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. A glória das alturas agora vem habitar entre os homens. Aleluia, você pode dar glória a Deus, porque essa glória de Deus nas alturas vem habitar comigo, vem habitar contigo. A presença de Deus agora faz parte da nossa realidade, agora faz parte do nosso dia a dia, agora faz parte da vida da sua igreja. E isso é bênção indizível, porque era impossível, se não fosse a graça do Senhor, que a sua presença viesse habitar com o homem de carne e ossos. Mas Deus decidiu não somente habitar, mas se tornar como um de nós. Isso quer dizer, a minha presença virá para habitar com vocês, para ser um com vocês e para habitar no coração de vocês. Isso é maravilhoso. Mas os anjos, eles vão cantar também paz na terra. Paz na terra. Isso quer dizer que no dia que Jesus nasceu, não somente a presença de Deus vem para a terra, a glória de Deus vem para manifestar-se na terra, mas essa presença vem trazendo paz. Que paz é essa? Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Reconciliados, pois, com Deus. Reconciliados, pois, com Deus através de Jesus Cristo. Agora tenhamos paz. Vamos ver? Pega a tua Bíblia aí. Veja só. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa paz que esses anjos estão cantando. Eles estão dizendo: o Filho de Deus nasce na terra para trazer a paz para a humanidade. E essa paz fala da reconciliação. Porque quando Adão e Eva pecam no jardim, quando eles rompem a comunhão ali, rompeu-se a paz entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Mas quando Jesus veio, ele veio para restaurar essa paz, para restaurar o elo quebrado, para restaurar a comunhão, amém? E é essa paz que nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos no nosso coração. É essa paz que nos traz a tranquilidade de caminharmos com Deus, de certeza de vida eterna, de garantia de salvação. É essa paz que nos traz a segurança de que quando os nossos olhos se fecham nessa terra, nós vamos abrir esses olhos na eternidade com Deus. É essa paz que te traz a tranquilidade de chamar Deus de paz e de ser livre do peso da condenação. É essa paz que está em Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É dessa paz que os anjos estão cantando. Quando Jesus nasceu, ele veio trazer essa paz para todo aquele que nele crê. Amém? Quem já recebeu essa paz? Quem está em paz aí? O mundo tem guerra, meus irmãos. O mundo está perturbado, o mundo está atribulado, o mundo está doido. Mas no meu coração, no seu coração, reina a paz de Deus. Aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Diga glória a Deus. Que maravilha, aleluia. E os anjos continuam cantando. E o canto dos anjos é uma mensagem sobre o ministério de Jesus. Volta aí para Lucas capítulo 2, versículo de número 14. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus veio trazer a presença de Deus para a terra, a glória de Deus. Jesus veio trazer paz entre Deus e os homens.
fazendo a comunhão voltar, a comunhão que foi quebrada pelo pecado, mas Jesus veio tirar o peso do pecado das nossas vidas. Agora, que diz que Jesus veio manifestar a boa vontade de Deus para com os homens. O que é boa vontade? É favor, é misericórdia, é graça. Oh, aleluia! E essa boa vontade é Deus estendendo as mãos. Cada vez que Jesus curava alguém, era Deus dizendo: eu estou de boa vontade para com os homens. Cada vez que alguém ressuscitava dos mortos, era Deus dizendo: o meu favor está sobre os homens. Cada vez que alguém era liberto dos demônios, era Deus dizendo: a minha graça está manifestada. Jesus, quando Ele cura, quando Ele liberta, quando Ele transforma, quando Ele muda a vida de alguém, isso é a manifestação da boa vontade de Deus para com as nossas vidas. Se tem alguém nesse universo que nós podemos ter certeza que só pensa o bem ao nosso respeito e que quer nos ver vencendo, este alguém é Deus. Eu sei que na sua vida tem muita gente boa, tem muita gente que torce por você, que quer ver você vencedor, mas saiba que Deus absolutamente é o que mais planejou para que nós fôssemos mais do que vencedores, e cada dia Ele manifesta a sua boa vontade para conosco. Tudo isso é Jesus. Através de Jesus nós vivemos o favor de Deus. Amém? Levante a sua mão e dê glórias para o Senhor. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete comigo essa frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos traduzir com o cântico dos anjos. Vamos? Aleluia. Se a boa vontade de Deus está sobre a minha vida, quem será contra mim? Repete, vamos ler o versículo misturando com o cântico dos anjos. Se a boa vontade de Deus está sobre a minha vida, quem será contra mim? Meu irmão, minha irmã, Deus está em seu favor. Jesus na sua vida é a boa vontade de Deus. Então você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo da macumba, você não precisa ter medo do feitiço, você não precisa ter medo da violência, você não precisa ter medo do governo que vem, você não precisa ter medo do ano que vem, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de nada, meu irmão. Apenas creia que aquele que está na sua vida vai manifestar a boa vontade de Deus sobre você todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Você está debaixo do favor daquele que tem o domínio sobre toda a nossa história. Fica de pé, por favor, que nós vamos orar com vocês agora. Aleluia. São sinais do ministério de Jesus que foram manifestados no lugar do seu nascimento, no dia do seu nascimento, no cântico dos anjos. Tudo que Jesus veio fazer estava envolvido ali. Quando você pensar em Natal, pensa nisso, na missão que o Filho de Deus veio cumprir aqui nessa terra. Amém? Jesus nasceu, muito lindo tudo isso, mas com uma missão específica. Sabe alguém que nasce para morrer? Jesus nasceu para morrer. O ser humano comum, ele nasce e a morte acontece como consequência natural da sua história. Mas Jesus nasceu com essa missão. Vocês estão entendendo? Ele já nasceu sentenciado. Você nasceu para morrer. E com detalhe, você não vai morrer por você, porque a morte passa a todos os homens como consequência do pecado da humanidade. Mas Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e na cruz do Calvário ele morreu sem pecado dele, mas levou o meu e o seu pecado. Então, nesse dia, nessa noite, nós vamos agradecer a Deus por Jesus. Quem já agradeceu a Deus por Jesus? Quem sabe você já agradeceu a Deus por tantas coisas hoje? Isso é muito importante, mas não se esqueça de agradecer a Deus por Jesus. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos, porque um dia o Senhor olhou dos céus e viu a humanidade perdida e desamparada e destruída pelos nossos próprios erros, porque fomos nós mesmos, Senhor, em Adão e na descendência, que decidimos nos afastar de Ti. Mas a Tua graça nos alcançou, porque o Senhor já tinha um plano pronto antes da fundação do mundo.
E esse plano foi declarado em Jesus. Pelas mensagens proféticas, o mundo pôde compreender parte, mas a revelação plena veio quando teu filho nasceu naquela manjedoura. Nasceu para trazer a essa terra a tua presença, para fazer a comunhão voltar com o Senhor e também para manifestar aqui na terra o teu amor pela tua boa vontade. Nós te agradecemos, Deus, por Jesus, porque o Senhor nos amou. E te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor veio a esse mundo espontaneamente, porque o Senhor decidiu pagar o preço, decidiu nos substituir na cruz, para que pudéssemos hoje viver uma vida vencedora, uma vida com abundância. Nós te louvamos pelo teu grandioso amor e nós renovamos a nossa aliança de honrar, de valorizar esse amor por toda a nossa vida. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Palmas e glórias ao Senhor. Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto. Todos aqui já servem a Jesus. Nós vamos encerrar com um cântico, amém? Glória a Deus. Cante comigo, todo mundo sabe, eu tenho certeza. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, glória a Deus. Põe a mão sobre a sua cabeça, vamos entregar a Deus essa noite, entregando a nossa semana inteira para Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por essa noite, por essa oportunidade, e te entregamos agora o nosso caminho de volta para casa, te entregamos toda a nossa semana, cada dia santificamos ao Senhor, pedindo a ti, Deus, que nessa última semana do ano, a tua boa vontade seja manifestada em cada momento, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém e amém. Deus abençoa. Dá uma salva de palmas para Jesus.